Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Cadernos de Valtorta, 1944, capítulo 224, 3 de janeiro de 1944. Jesus diz: eu sou o bom samaritano. Só eu tenho piedade das tuas feridas e me inclino sobre ti, derramando sobre ti, sem repugnância e cansaço, o azeite e o vinho espremidos pelo amor. Uau, que bonito isso, né? Lembra da parábola do bom samaritano? Em que foi passado, né? Um homem sofreu um assalto, o homem foi assaltado, foi jogado na estrada, estava todo ferido. Pelo que fala, né, na parábola, ele não tinha mais nada. Então ele estava numa situação assim, cheia de ferida, né? Talvez até desacordado ali, numa situação em que ele não tinha nada para oferecer. Ao contrário, ele estava totalmente necessitado de ajuda, né? Desamparado. E passa o sacerdote, não dá atenção. Passa também uma outra pessoa. Agora eu não lembro se é escriba, mas era alguém de muita importância lá, de muita referência. E também passa até longe, nem olha, né? E passa o samaritano, né? Uma pessoa assim, nem era considerada, alguém que ninguém nunca esperava ver algo de bom da pessoa. E ele é o único que olha, ele tem piedade, ele se inclina, né? Ele ajuda aquela pessoa, leva em um lugar para ela se curar e ainda deixa um dinheiro para garantir que ela seja bem tratada e ainda promete voltar para pagar as demais despesas que aquela pessoa tiver. Então, Jesus vem falar que ele é esse bom samaritano. Ou seja, esse é o nosso bom samaritano. Aquele que realmente tem piedade de nós. Que por mais grande que seja a falta dos homens, por maior que seja o pecado, ele se inclina para nós, para nos perdoar. E sem repugnância, sem nojo, né? Sem repugnância, não desvia o seu olhar. E sem cansaço, porque Jesus é assim. Quando a gente medita no Valtorta, igual foi meditado um trecho, né, falando que Jesus salvou as crianças, né, das mãos dos ladrões e ajudou as crianças que estavam órfãos. E por mais que Jesus andou, por mais que Jesus se arriscou, depois os apóstolos vêm todos preocupados e falam: Jesus, cuidado, né? Você não pode sair andando por essas bandas sozinho, não. Você está se colocando em risco. E Jesus não olha nada disso para fazer os atos heróicos, para amar, para ajudar, para socorrer quem precisa. E mesmo com fisicamente, no seu humano, né, sentindo o cansaço, ele estava sorrindo, feliz, em paz. Então, Jesus ele não se cansa de nos amar, ele faz de tudo. Ele faz de tudo. Tanto que quando ele assumiu a cruz, né, ele assumiu sobre si toda a repugnância, que são as nossas faltas. E o que ele tomou sobre si na sua carne, os espasmos, a dor, o que as feridas, né, todo o maltrato, simboliza o que é o pecado, que é essa dor, que é essa repugnância, que é essa sujeira. E ele tomou sobre si tudo, né?
E através desse amor, do sacrifício dele, saiu o azeite mais puro, o vinho mais perfeito. Espremidos nele, ele se fez como a uva. Jesus foi espremido como uma uva espremida para se fazer o suco. Ele foi espremido. E dele saiu esse amor, esse perdão, essa cura. Ele é o único que pode nos curar. Quantas pessoas estão buscando curar suas feridas nos vícios? Estão buscando curar suas vidas no bem material? Estão querendo, se derramar em tantas repugnâncias, tanta coisa. Enquanto tem um Deus que é amor e que tem tudo para elas, que as espera continuamente, que tem ânsia de amor por cada um, que os espera continuamente. E essas pessoas não vão, não vão até Jesus receber esse azeite, esse vinho. Às vezes vão até Jesus pedir outro tipo de azeite, querendo outro tipo de coisa, mas não querem. A coisa mais santa que alguém pode desejar é o amor. Senhor, dai-me o teu mesmo amor para te amar, dai-me amor, buscar amar a Deus, chorar pela falta desse amor no coração, chorar de arrependimento. Quantas pessoas não estão contritas, vivem numa realidade de pecar, cair e levantar, cair e levantar. O Senhor tem toda a paciência, se inclina, limpa as feridas, mas é aquilo, eu pego o meu azeite da semana e volto a pecar novamente. E não tenho um pingo de compaixão desse Senhor, que tanto tem feito, e não vão com desejo de verdade, de mudança, com arrependimento sincero, com a contrição perfeita, que a contrição perfeita é aquela que faz você valorizar esse azeite, essa nova oportunidade, e ser uma pessoa melhor, e ser uma pessoa que não ofenda mais a Deus, que aquilo realmente produza uma mudança dentro de você, um amor verdadeiro, que você não só pegue o amor para o ter, mas que você se torne esse amor. Por isso que o Senhor nos chama a sermos a sua imagem e semelhança, a sermos transformados nele, a dar a nossa vontade humana e viver da vontade divina dele. Por quê? Porque vivendo essa vontade divina, somos transformados nele. E sendo transformados nele, assumimos sobre nós os atos dele, sendo também aquilo que ele é para os nossos, através da palavra dele, através das verdades dele. Ele nos dá para curar as feridas, para derramar o azeite ou o vale benéfico sobre as almas, para que sintam repugnância do pecado e cansaço de pecar, que percebam, não vale a pena. Eu só estou vivendo no inferno em vida com o pecado. Estou vivendo um verdadeiro inferno em vida. Quero me voltar para ele. Então, é muito importante. Hoje, uma das feridas em que o homem se encontra é a ferida da ignorância de Deus. A ignorância sobre Deus, a ignorância de tudo. Porque o homem está tão atenado com tantas coisas fúteis, com tantas coisas baixas, mundanas, e está totalmente desligado das coisas espirituais. Então, a maior ferida hoje está nas almas, é a ferida da alma, não é a ferida do corpo. Mas essa ferida que ele quer curar é a ferida das almas, das consciências, da ignorância e da desonestidade, para que o homem volte a ser íntegro, se humilhe, reconheça o seu nada e se volte para Deus. Então, o Senhor está querendo levantar pessoas que sejam suas portas-vozes, bocas. E o Senhor nos deixa Valtorta, Luísa Picarreta, com o livro do céu. E a partir do momento que a gente experimenta, conhece, é porque a gente também se viva assim, viva nessa verdade e seja também um canal de graça, para que através de nós o Senhor possa continuar derramando esse azeite, esse vinho sobre as almas. Então não podemos ter repugnância de falar a verdade e nem ter cansaço. Não podemos, porque a gente olha para Jesus e a gente vê como o exemplo dele. Jesus não tinha repugnância nem cansaço. Então não devemos ter repugnância diante dos desabafos de Jesus, diante da verdade. Não ter repugnância de falar o que ele quer falar através de nós,
Para sermos esses portas-vozes, não podemos ter repugnância da verdade, ter repugnância de tratar assuntos que hoje muitas das vezes são tidos como assuntos tabus que ninguém quer falar, ou que de repente causam algum tipo de perseguição, né? Assuntos complexos, difíceis de serem tratados hoje, mas que são tão necessários porque o ser humano está cego da verdade, não sabe a verdade e precisa ouvir essa verdade. Então devemos ter coerência com Jesus, deixar Ele ser livre em nós e falar o que Ele quiser e não ter cansaço na missão nunca. Nunca, nunca, nunca. A gente pode até sentir o peso das contrariedades, das dificuldades, perseguições, mas a gente sabe que Ele também passou por isso. Mas Ele nunca se cansou de amar o seu Pai, de servir, de cuidar das almas. Então, nós seguimos esse legado, seguimos esse exemplo. E é Ele em nós fazendo tudo, não somos nós. E se Ele está conosco, Ele é a nossa força para nos manter firmes, íntegros, imutáveis, corajosos. Ele é a nossa força, nós não temos força própria, somos pequenos, simples, mas Ele é nosso tudo. E quando Ele for nosso tudo, então aí sim a gente vai permanecer constante e fiéis. Por todo fel e vinagre que me dás. E tá vendo? Jesus recebe o fel e vinagre das ofensas. E da parte dele, sabe o que que ele dá? Azeite e vinho, espremidos pelo amor. Por todo o fel e vinagre que me dás, homens, que me ofendem na minha natureza e na minha doutrina. Olha só. Na doutrina dele, as palavras dele, que deturpam as palavras dele, que usa as verdades dele para servir a si mesmo, os próprios interesses, que pega a doutrina do Senhor, que é amor, e deturpam essa doutrina, porque esse amor aqui do Senhor é o amor verdadeiro, é um derramamento sem nenhum interesse, sem nenhum cansaço, sem nenhuma repugnância, e é a cura das feridas da alma, pela verdade, pela justiça, pelo amor. Mas muitos se servem das suas doutrinas hoje para viver um amor falso, um amor satânico, que passa a mão na cabeça, um amor que passa a mão na cabeça mesmo, que vive no respeito humano muito grande, que não quer perder amizade, que não quer perder oportunidades humanas, que tem muita estima própria e não vive a doutrina de verdade, ou usa a doutrina para maltratar, para pisotear, para se impor diante dos outros, para se impor. E não é desse jeito, não é assim que Jesus age. Jesus, ele respeita a liberdade, ele fala a verdade, mas respeita a liberdade. Ele faz tudo no amor e na justiça muito grande. E os homens que fazem o contrário de Jesus, qualquer ato que a pessoa tenha, qualquer ato que uma pessoa tenha, diferente de Jesus, é ofensa. É ofensa. Ó homens que me ofendem na minha natureza e na minha doutrina, dou-vos o vinho do meu sangue, prensado pelas veias, como de um molho posto na prensa, não tanto pelos crucificadores, mas pelo amor a vocês que me entregaram nas mãos dos crucificadores. Então, foi o próprio amor, é por essa vontade divina que o Senhor deixou ser prensado e espremido. Os crucificadores ali foram usados, foram instrumentos que queriam golpeá-lo, mas ele se entregou voluntariamente. A entrega de Jesus foi voluntária, pelo amor, e esse amor espremeu ele até não sobrar nada, nenhuma gota, tudo foi derramado. E eu vos dou o óleo da minha misericórdia, que flui do coração dilacerado, mesmo depois da morte. Então, mesmo depois ali na cruz, o que jorra de Jesus? O sangue e a água, essa misericórdia, que muitas das vezes é rejeitada. A pessoa não quer a misericórdia de Deus, ela se acha tão poderosa que chega a ser capaz de dizer: eu não preciso pedir perdão para você, Senhor,
Não preciso da sua misericórdia. Basta que você, então, né, fazem como Judas fez. Sabe o que Judas falou com Jesus? Judas falou assim: Uai, se você fosse mais poderoso, como você falasse assim, se você fosse mais poderoso, você me muda, você me torna bom. Se você quisesse, não precisa, ou seja, não precisa de eu corresponder você em nada. Eu não preciso caminhar para a bondade, né, com a minha liberdade, não. Se eu quiser, se eu fosse mais poderoso, se eu tivesse poder de verdade, só me tornava bom, me tornava bom. Quantos desafiam Jesus dessa forma? Tem essa prepotência, esse orgulho, essa soberba em alto grau de dizer, não precisava de ter morrido na cruz, não precisa disso. É um exagero muito grande. Quantos dizem que o amor dele é exagerado? Que é só ele mudar todo mundo, destruir todo mundo e pronto, e resolve. E não entende a entrega de Jesus. O para que Jesus se derramou na cruz. Não, não. Ofendem Deus, indo contra os planos dele, ainda pondo culpa nele, ainda responsabilizando ele pelas próprias culpas que o homem não quer se responsabilizar por sua própria repugnância, por seus caminhos errados. E em vez de aceitar esse azeite, esse vinho que ele dá, da sua profunda misericórdia que saiu de suas entranhas, seu mais profundo foi dado por nós, o máximo do máximo. A pessoa ainda por cima é capaz de cuspir em tudo isso e prefere o seu véu e vinagre e ainda justifica falando, mas se eu tenho fel e vinagre para dar, é por sua culpa mesmo. De tão, de tão orgulhoso que o homem não se rende. Mas mesmo vendo tudo isso, ele não deixou, ele não falou, Pai, eu vou embora, eu não vou me entregar. Ele não disse isso. Ele beijou a cruz, ele não fugiu dela. E nos ensina que aconteça o que acontecer, a gente também não deve desistir do amor, nem na nossa família, nem na nossa casa, em nenhum lugar. Mesmo que fechem a porta na nossa cara, mesmo que cuspam na nossa cara e que nos culpem, chame a gente de exagerado, de fanático, o que for. A gente vai continuar amando e perdoando, porque esse é o nosso Senhor. Esse é nosso Senhor Jesus e vamos continuar na verdade, aproveitando o azeite e o vinho, que pode ser rejeitado por muitos, mas não devemos rejeitar. Então, quanto mais consciência a gente tem do valor, mais a gente tem que estar aqui, estar inteiros, estar interessado, estar constante, por saber do valor que tem tudo que Jesus fez. E Jesus fala, eu vos dou o óleo da minha misericórdia que flui do coração dilacerado, mesmo depois da morte, para que meu cadáver não fique imune à ofensa. E uma gota do meu sangue guardada para mim, tá vendo? Até a última gota. Ele deu até a última gota. Não deixou nada guardado para ele. Então, quando a gente vê o exemplo dele, o que a gente pensa? Nós também não vamos guardar nada. A gente vai continuar falando nos meios que ele nos proporcionou para falar e derramar cada palavra, cada sílaba e falar do seu reino, da sua vontade, convidar as pessoas a voltar para essa ordem a qual foram criadas, sendo fiéis à palavra dele, e não vamos guardar nada para nós. E ele ainda fala, né, que não ficou imune à ofensa, nada, nada. Você vê que ele nunca se poupou, nem, gente, isso é muito grande, isso que Jesus está falando, porque ele fala, para que meu cadáver não fique imune à ofensa, ou seja, depois da morte, não só ele não esteve imune à ofensa antes da morte até a cruz, mas depois de morto na cruz, ele continuou ali totalmente aberto para dar, para se dar, para se dar, para se dar, para se dar. Ele é incansável, nosso Deus, é incansável para mostrar para nós que a gente não tem que pôr nenhuma desculpa para amar. Não se tentar se humanizar. Se eu já estou velho para te seguir, se eu estou com muita dor na coluna para te seguir, se eu já fiz muito, a minha jornada terminou aqui. Nem no momento que você pode pensar assim, terminou a jornada de Jesus.
Ele deu o último suspiro na cruz e morreu. Ele continuou ali. Ele nunca se poupou, ele não fez assim um desaparecimento na cruz, o seu corpo continuou ali e ainda recebeu ofensas, muitas ofensas. Olha uma grande ofensa, que mesmo depois que ele morreu, eles não deixaram, os fariseus não davam sossego nenhum para Jesus, eles temeram mais ainda, tanto que pediu que tivesse guardas no túmulo de Jesus, não querendo dar nenhum descanso mesmo. Para você ver que eles não respeitavam a família, não respeitavam a situação, de tão assim perverso, pervertido que eles eram, que até naquele momento eles não respeitavam Jesus. Onde você já se viu não deixar uma pessoa, vamos dizer assim, um falecido falecer, né, de verdade, né, passar por esse momento, para você ver como as coisas são. E Jesus não fez um desaparecimento para proteger o seu corpo de nada. Ele se deu totalmente, ele não se imunizou. Então nós não podemos também dizer nada, não podemos falar. Não é justo nós pecadores, pequenos, nadas, virar e falar: já fiz muito, Senhor, já fiz muito, já tá bom demais. Não precisa pedir mais nada de mim, não tenho mais nada para oferecer. Não, gente, a nossa vida é doação. Só que nós somos o nada. Nós não fazemos nada por nós. Mas Ele faz em nós, Ele usa de nós, Ele quer usar de nós. E nós nunca podemos dizer: sou velha para o Senhor me usar, Senhor. Eu sou doente para o Senhor me usar, Senhor. Eu sou jovem demais para o Senhor me usar, Senhor. Nossa, eu já sou quase um cadáver. Não precisa me usar, não. Nunca. É até a última gota. Até a sua última respiração. Até o seu último fôlego. Você não vai ser imune nem depois que morrer. Tudo Ele vai usar, né? Ele vai te usar da hora que você acorda até a hora que você dorme, durante quando você dorme. A nossa vida é doação. Estamos aqui nessa terra e essa terra é uma escola. É uma oportunidade para a gente viver essa doação, gente. É muito sério. A gente tem esse fel e esse vinagre, porque as nossas obras são fel e vinagre por elas mesmas. A gente tem esse fel e vinagre da nossa vontade humana. Mas o Senhor quer converter no azeite e no vinho do amor. O Senhor quer transformar essa realidade. Então nós precisamos ser humildes e reconhecer que precisa. Se o homem não tiver um arrependimento sincero, não tem como. O Senhor não vai forçar a liberdade de ninguém. Ele nunca forçou a liberdade de Judas. Judas precisava reconhecer, guardar as palavras de Jesus, se arrepender. Mas ele não quis e não faltou oportunidade. Jesus nunca desistiu dele. Jesus cercou ele de amor o tempo todo. Jesus disse palavras poderosas para ele, mas ele estava distraído, ouvindo Satanás, ouvindo seu próprio ego, distraído com seus pensamentos humanos, olhando só para a carne. Nós temos três inimigos. Nós temos a carne, o mundo, o demônio. E a gente não deve se voltar para eles, principalmente a carne. Não é para a gente ficar nesse estado de ter só fel e vinagre para serem oferecidos, só ofensa. O Senhor não quer isso, Ele quer nos mudar, fazer a gente viver uma vida renovada, que a gente chega para Ele com arrependimento e com desejo, para Ele mudar a nossa realidade, para Ele nos ensinar a ser amor, para Ele pôr esse amor em nós, para que nós também possamos ser amor, doação, viver essa vida também dando até a última gota do nosso suor, do nosso interesse, nossa mente, nossa inteligência, memória e vontade, todas sendo doadas e oferecidas em prol do reino dele, em prol das coisas de Deus. Já está na hora do homem sair desse apego materialista tão grande, dessa preocupação tão grande carnal, das paixões, tantas coisas. Esquecer o mundo, isso tudo aí é miséria. Esquecer, desapegar-se e se voltar para Deus, que tanto tem amor e misericórdia para dar. Ele tem o perdão nas mãos, está esperando cada um. Já tem tudo preparado, a gente não tem que produzir por nós mesmos. Ele é que tem o mérito. Está tudo encerrado em cada gota do sangue dele. Foram como moedas preciosas. Foi ouro, nem foi moeda não, foi ouro mesmo, porque era algo que tinha conquistado com muito valor. Então o sangue de Jesus
Cada pingo dele é ouro sendo derramado, conquistado. Nós não temos por nós mesmos, mas ele é nosso tudo. Nós temos que ser pequenos. Nunca ser soberbo a pensar assim, eu não preciso dessas palavras. Eu já sei tudo. Eu já tenho a Bíblia, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo. Eu já tenho muito estudo. Eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso de revelação mística nenhuma. Não preciso. Isso é orgulho. Orgulho. Porque o Senhor escolheu essas pequeninas, porque já sabia que muitos iam desprezar elas. Então o Senhor foi lá e escolheu os mais simples e confiou os tesouros mais poderosos para ver quem era pequeno de verdade e vai ter coragem de se aproximar e ter a humildade de criança. E criança que sabe, que não sabe, que precisa aprender e que ouve o adulto, e o adulto nos fala Jesus. É Jesus quem fala aqui. Somos apenas porta-vozes, mas é a palavra dele que nós estamos falando. Não são palavras produzidas por nós, mas é a palavra produzida por ele. Esse azeite puríssimo que sai dele, esse orvalho que sai dele, tudo exprimidos por ele, produzidos por esse amor tão grande e infinito. Então precisamos ser pequenos, porque ele fala, né? Venha a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então quem não for criança não entende. Quem não for criança vai ouvir e vai desprezar cada palavra. Agora quem for pequeno vai amar e vai ter interesse em conhecer muito mais, e tem muito para conhecer. Aí Jesus fala o ladrão de Satanás, o ladrão, né, Satanás, o ataque fere e depois abandona. É isso que ele faz, igual aconteceu com esse homem nessa parábola que estava ferido na estrada. É exatamente isso que ele faz. Ele vê como se fosse um amigo, enche o seu ego, ou te convence que você é mau mesmo, porque você nasceu para ser mau, o que é uma mentira, e convence muitos jovens, muitas pessoas a entrar em muitas seitas, satanistas, tanta coisa, e convence a pessoa de que ele é filho do demônio, de que ele nasceu para ser mau e tal, e que ele também é um Deus, ele é a face ruim de Deus, a face negra de Deus, e que a pessoa precisa se voltar para ele, que a pessoa é filha dele, que ele pode ensinar a pessoa a ser boa, mas reconhecendo que ela é má. Mentira, mentira, mentira. Depois ele joga a pessoa numa depressão e num buraco tão grande, deixa a pessoa lá caída, destruída, abandonada, ferida. Porque a palavra dele não pode produzir luz, ele não tem poder de infundir virtude na alma. Jesus fala no livro do céu, a serva de Deus Luísa Picarreta. O demônio pode até falar de virtudes, mas não tem o poder de infundi-las na alma. Então ele pode até falar assim, eu posso te ensinar a ser bom, o mal bonzinho, uma pessoa má que faça o bem, que não fira ninguém, que não mate, que não roube. Mas ele não pode infundir essas virtudes na alma da honestidade, da pureza, porque ele não é, ele por natureza é sujo, é nojento, é podre. Ele não pode produzir um bem porque não tem amor nele, não tem verdade nele, não tem luz, só tem trevas. Trevas só pode produzir trevas. As palavras dele são assim. Mas ele diz falsas coisas para parecerem verdades e consegue agarrar muitos. Então, aqueles que ficarem muito distraídos com o mundo, com a carne, são facilmente atacados e feridos por ele. Agora, aqueles que se voltarem para Deus e se preocuparem com as coisas de Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça, e buscar as coisas do alto e começar a ler os conteúdos divinos e se focar nas verdades de Deus, aí sim, porque eles vão estar protegidos pela verdade, pelo manto que vai cobrir eles dessa proteção divina. Então poderão ficar sobre a sombra do Altíssimo. E por causa dessas verdades conseguirão ser fortes, não por própria força, mas pela força de Deus nelas. O mundo é o outro inimigo. O inimigo, olha o que faz. O inimigo, Satanás, ataca e fere, depois abandona. E o inimigo, o mundo, olha para você e ri de você.
mesmo que não se una a Satanás para te machucar. Mas ele vai rir de você também, porque ele quer. Porque antes, né, ele diz que você precisa buscar honras, né, você precisa conquistar o mundo. E depois que você se sente um nada nesse mundo, que você vê as suas feridas e se sente abandonado, o mundo também te abandona. Você já não vale mais nada, porque você não pode influenciar ninguém. Você não é mais considerado o esperto, o importante. Então o mundo também te dá as costas e você percebe. As pessoas te deixam, as pessoas te abandonam, as pessoas, os amigos que estavam lá no momento da festa vão tudo embora depois que você não tem como mais financiar a cerveja, a festa, o jogo. Te deixam, te deixam, te deixam. As mulheres, quando você não pode mais pagar, te deixam, não querem você mais, porque nunca te amaram, só te usaram e deixaram ser usadas por interesse, e você deixado de lado. Quem então, ao te ver nessa repugnância toda, vai ter um pingo de olhar para você? Quem vai passar nessa estrada da sua vida e vai se importar com você? Os dois passaram e riram e te abandonaram, te enganaram. Mas Jesus não. Só eu venho e tenho pena de seu estado. Ele não só te olha com pena, mas ele age. Ele se derrama sobre ti. Não sente repugnância, apesar de tanto pecado, tanta sujeira e nem cansaço em te ajudar, mesmo que depois de muita rejeição é que você o escute. Mas ainda assim, ele faz como se fosse o primeiro amor, como se fosse o primeiro momento, como se você fosse uma criança. E se inclina e te ajuda. Esse é o Senhor. Não recuse um amigo que quer salvá-lo. Deixe-se curar por ele. Venha para aqueles que te amam. Jesus, sim, nunca vai deixar você. Só se você realmente obstinamente quiser, mas por parte dele vai ser sempre amor. Sempre amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.